Olá mundo, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de programador. E hoje a gente está no meu novo cantinho do café. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante: linguagens de programação esotéricas. Tá bom, não é muito importante, na verdade não é nem importante, mas é legal. Bom, aí você deve estar perguntando, linguagens de programação esotéricas, isso existe mesmo? Sim, existe, não fui eu que inventei o nome. Existem inúmeras, trocentas, um monte de linguagens de programação que você pode programar, que você pode não programar. Então assim, se você pensa em aprender todas as linguagens de programação que existem, sinto muito, mas não dá, é impossível. E existem as linguagens de programação esotéricas, que o que são? Segundo uma definição mais simples, elas são linguagens projetadas para testar ideias estranhas, para serem difíceis de programar nelas, ou apenas para ser uma piada, mas não para uso prático. E não estamos falando do Delphi. No último vídeo eu falei um pouco sobre a linguagem Arnold C, e foi isso que me inspirou a fazer esse vídeo. Algumas linguagens de programação esotéricas, elas são linguagens completas, tipo elas têm uma gramática, têm um compilador e tudo mais. Algumas são só uma tradução, tipo pega um código em C e traduz os comandos para outros nomes e implementa em cima e tal. Se você quiser, tem um wiki só de linguagens esotéricas, é o exolangues.org, e aí você pode conhecer várias linguagens. O problema das linguagens esotéricas é que elas têm muito pouca documentação. Então tem linguagem ali que nesse wiki fala um pouquinho, mas você não tem nem o endereço oficial, nem quem criou e tal. A linguagem esotérica mais famosa é a Brainfuck. Então, só pelo nome a gente já percebe que o objetivo dela é deixar assim a leitura do código horrível, certo? Você não consegue ver o código. Por exemplo, esse é um exemplo do Hello World em Brainfuck. E a linguagem Brainfuck ela foi inventada em 1993 como uma tentativa de fazer um código com a menor quantidade de código possível. Então, assim, ela é uma linguagem baseada em pilha, que ela considera assim que você tem uma fita de dados, você empilha comandos, desempilha comandos, e ela tem poucos operadores. São esses operadores que vocês vão ver aqui, ó. E ela tem um monte de linguagem derivada dela, então se você procurar você vai encontrar bastante coisa. Depois a gente tem o exemplo da linguagem Low Code. Low Code ela é inspirada, lembra dos Lolcats, aqueles memes dos Lolcats que fizeram sucesso? Aqui diz que foi criado em 2007, quando o Lolcats estava fazendo bastante sucesso. E a ideia é que a linguagem seja baseada no jeito que aqueles memes eram escritos. Então, por exemplo, você tem um exemplo de Hello World. Certo? Então, do jeito que o pessoal escreveu os memes, ele coloca ali no Hello World. Olha só, essa linguagem aqui é interessante. CPL, Comment Programming Language. Ou seja, linguagem de programação de comentários. O que essa linguagem faz? Ela aceita todos os tipos de comentários de código. Então, todas as sintaxes de comentário. Mas não aceita nada mais além disso. Então, você não escreve comandos, você não escreve funções, você não escreve loops, não escreve nada. Você só escreve comentários. Mas ele aceita todos os tipos de comentários. Bacana, hein? Inclusive tem um compilador para isso. O autor escreveu o seguinte, ele escreveu várias coisas na página dele e tal. E uma coisa que ele escreveu que eu achei interessante, um dos objetivos do CPL é criar uma linguagem muito simples. De fato, deve ser a linguagem mais simples que existe. Para fazer o seu programa compilar, você tem que conter apenas comentários e espaços em brancos no seu código. Então o seu código vai compilar muito fácil. Tudo bem, não vai fazer nada de útil, mas vai compilar. Uma outra linguagem, essa aqui é muito boa para você que não se dá muito bem com a linguagem C. Você cria código em C, o código não dá certo, o que você faz? Você pode mudar para essa linguagem, Correct Syntax Error. O que significa isso? É erro de sintaxe correta. Essa linguagem vai funcionar apenas se o seu código estiver escrito de forma incorreta de linguagem C. Se você criar um código correto na linguagem C, que passa pelo compilador de C, ele não passa no compilador da Correct Syntax Error. E o mais legal de tudo, esse código incorreto em C, ele está correto nessa linguagem e na documentação diz que ele pode imprimir um Hello World ou alguma coisa diferente, mas ele não vai dar nenhum erro de sintaxe. Agora uma linguagem que eu gostei muito, Entropy. Entropy significa entropia. Não sei se vocês lembram do conceito de entropia, o que é entropia, aquele negócio todo de entropia, mas a linguagem funciona assim. Entropia é uma linguagem sobre desistir do controle, para quem gosta de desistir das coisas, do controle sobre as coisas e tal. Todos os dados decaem assim que o programa roda. Como assim? Cada valor tem uma pequena alteração toda vez que é utilizado. Toda vez que você executa seu código, toda vez que ele executa os cálculos e tal,
ele vai destruindo um pouco seus dados. Muito bacana, hein? Você tem o programa Hello World, certo? Você executa, ele dá Hello World. Ou então ele pode te informar o seguinte: Hello World, dessa forma. E ele vai estragando os seus dados de pouquinho em pouquinho. Então aqui tem um código daquela... Eu não sei se vocês conhecem a música 99 Bottles of Beer, tipo garrafa de cerveja e tal. Que várias linguagens esotéricas usam esse código de exemplo. Como que fica a saída? A saída começa dessa forma, certo? Passando ali os dados e tal. Só que à medida que ele vai descendo, você vai ver que os dados vão ficando dessa forma. E depois ele praticamente fica ilegível. Por quê? Essa música ela vai diminuindo de 99, vai diminuindo e tal. E aí chega num ponto que executou muitas vezes lá o loop e ele perdeu totalmente o controle dos seus dados. Muito bom, hein? Essa é boa para você colocar a culpa na linguagem. E aí você vai estar certo. E agora essa linguagem Splemid 21, ou Splemid 21, que significa assim, é uma abreviação de Shortest Programming Language Ever Made in the 21st Century. A menor linguagem de programação já escrita no século 21. É uma linguagem extremamente curta, extremamente simples, e que você faz códigos extremamente pequenos. Olha a sua tabela de comandos. Você tem a letra H, ela imprime um Hello World. Então você digita H e já imprime Hello World. O Q, ele imprime o código fonte do programa. O C, ele pega uma entrada e imprime ela novamente, certo? Também o pessoal chama de Cat Program, programa Cat, certo? Que só pega a entrada e já joga na saída. Aí tem o T, que ele pega a entrada e ele exibe 0 se for 0, e se for 1 ele entra no loop infinito imprimindo o número 1. E se você digitar o número 9, ele imprime a letra daquela música 99 Bottles of Beer que a gente falou antes. Daí você pergunta, qual é a utilidade dessa linguagem? Bom, a gente não está falando de utilidade, a gente está falando de linguagens esotéricas. Então ela é a linguagem mais curta inventada no século XXI. Por exemplo, o código fonte, esse código, HQ, o que ele faz? Ele imprime Hello World e ele imprime o código fonte do programa, que é o próprio HQ. Tem um interpretador feito em Java, se vocês quiserem baixar. Bom, e aí uma das minhas linguagens preferidas. Você deve ter aprendido em algum curso que você fez ou com alguém, que quando você escreve uma linguagem de programação, todo espaço, tab, quebra de linha e tal, tudo isso é ignorado pelo compilador. Para resolver essa discriminação contra espaços, tabs e quebra de linha, inventaram a linguagem Whitespace. A linguagem Whitespace permite que você escreva códigos, ela obriga você a escrever códigos apenas com espaços, quebra de linha e tabs, certo? Então, esse é um exemplo de código em Whitespace. Tá bom, vamos ser legal, vamos colorir esse código, certo? Então, você pode ver ali com as corzinhas onde tem espaço, onde tem tab, onde tem quebra de linha. E esse é um código do Hello World, olha que bacana. Eu até vendi uma época uma camiseta, o programar em Whitespace não use trim, mas pouca gente entendeu a piada. E por último, mas não menos importante, existe a linguagem de programação Blur, que foi feita até depois do meu último vídeo. Ela não existia antes, pelo menos não conhecia antes. É uma linguagem baseada em frases do Kleber Bambam. Então assim, ela é meio parecida com a Arnold Say e tal, mas ela pega frases do Bambam. E eu não sei falar o Brr igual ele, então vamos colocar ele falando. Brr significa Bambam's It's Showtime Recursive Language. Então aqui fica um exemplo de Hello World para vocês conhecerem essa linguagem. E o legal é que você tem um interpretador também, que você pode trabalhar ali com essa linguagem, testar um pouquinho do código. Então você começa o código com hora do show, certo? Termina com Brr. Tem os tipos de dados: frango, monstrinho, monstro, monstrão, trapézio, trapézio descendente, bíceps. Para ler da tela, o que você quer, monstrão? E assim por diante. Vocês podem ver uma linguagem bem bacana, bem interessante. Bom, gente, legal. Não vou falar muito mais linguagens, porque senão fica muito longo o vídeo. Se vocês gostaram, dê um joinha aí e peçam mais vídeos desses que eu posso fazer. Mais linguagens, eu posso fazer exemplos de linguagem, vai ficar bem legal, certo? Então diz aí o que vocês acharam. Diz aí qual linguagem esotérica vocês usam, ou já usaram, ou já fizeram qualquer coisa, ou manda um poema numa dessas linguagens. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Bom, Arnold C é uma linguagem que também tem uma função main, que nem na linguagem C. Só que como você começa e termina a função main, é um pouco diferente. Você começa a função main com a frase It's showtime. E você encerra a sua função main com You are terminated.